A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Súmula 623. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual dos anteriores e à escolha do credor. Súmula 624. É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei 10.559, Lei de Anistia Política. Súmula 625. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Súmula 626. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Súmula 627. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Súmula 628. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança, quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: a. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. C. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com a de indenizar. Súmula 630. A incidência do atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 631. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 633. A Lei nº 9.784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato e interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. Súmula 636. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 637.
o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive se for o caso o domínio. Súmula 638. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Súmula 639. Não fere o contraditório e o devido processo. Decisão que, ouvida prévia de defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Súmula 640. O benefício fiscal, que trata do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Súmula 643. A execução da pena privativa de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Súmula 644. O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. Súmula 645. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. Súmula 646. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212, e rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6 da Lei 8.036. Súmula 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Súmula 648. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, feito em habeas corpus. Súmula 649. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.